Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E hoje, a gente decidiu falar sobre algo que, talvez seja uma surpresa pra vocês aí, porque a gente não costuma fazer muito isso, que é falar de algo recente, algo do momento. Nas notícias. Breaking news, só parece, né? A gente vai falar, acho que vai ser um episódio mais sobre epidemia, né, em geral, mas obviamente a gente vai estar dando uma atenção a mais aí pro nosso atual coronavírus. A última epidemia. A última epidemia. Não a última, né? Provavelmente a mais... A mais recente. A mais recente, exatamente. E, bom, vocês querem falar alguma coisa ou já vamos partir para umas perguntinhas clássicas? Quem é a favor ou contra? Eu queria só elaborar em duas coisas aí. A primeira é explicar o porquê a gente está falando disso quando a gente nunca falou de assuntos do momento antes. E é pela importância de usar a nossa plataforma como um meio confiável para os nossos ouvintes, principalmente mais a longo prazo aí. De ter informações talvez não tão disseminadas, que são relevantes, que são importantes, que são consolidadas em um contexto maior. Acho que hoje o que todo mundo tem exposição sempre é o que está acontecendo nesse lugar, nessa cidade, nesse momento, uma coisa momentânea. E o que a gente quer fazer aqui hoje, embora não tão detalhista e expansivo como em outros episódios, onde tivemos mais tempo para explorar a história dos temas e fazer uma linha do tempo aí mais esmiuçada, hoje queremos trazer essa visão novamente mais consolidada, um pouco mais abarcativa, de como isso já ocorreu em outros tempos, de como isso é diferente hoje, e o que podemos esperar para o futuro, se haverá algum futuro. Nossa senhora. Sem querer ser pessimista ou alarmista. Nem um pouco. Mas a intenção aqui, só para bater o martelo mesmo, não é informar ninguém do que fazer em termos de saúde. Para isso, escute os experts ou consulte o médico. É mais para entender esse tema num contexto maior. Eu ia falar, pra dizer que o expert é o curandeiro da sua vila, não sabe. Como a gente costuma dizer, não nos responsabilizamos por nenhum ato, atitude de nossos ouvintes. Mas é isso. Então, e tá no VB+, e não num VB, embora, de novo, eu falei que a gente não gastou o mesmo tempo que a gente normalmente gasta para explorar os tópicos, porque temos o maior alcance. E aqui é importante que o maior número de pessoas possível escutem, porque, de novo, acreditamos que o que temos a informar aqui, talvez nem todas as pessoas tenham visto da mesma maneira, com as fontes tão confiáveis. Então, o VB+, aqui está sendo mais uma ferramenta para levar essa informação do que necessariamente o sinônimo de vai ser igualzinho nos nossos outros Veja Bem Mais. Sim. Em espírito, sim. Elementos Veja Bem e boas fontes. Mas na situação que tá, né? Eu tenho até uma perspectiva diferente. Normalmente, pra todo mundo tá vivendo agora, é uma experiência realmente fora da caixinha. Eu realmente não me recordo de nenhuma situação do tipo durante todo o período da minha vida. Teve a gripe suína em 2011, né? Mas acho que é mais ou menos. Mas exatamente. Vamos falar dela. Eu ia fazer um pequeno comparativo que não chegou a ter esse impacto psicológico, entre aspas, em todo mundo, né? Levar todo esse tipo de precaução. Mas o principal também é dar uma perspectiva como é que tá dentro desse cenário, diferente quando você vai ler sobre alguma coisa, não. Tudo bem que não é da mesma gravidade, mas serve aí como, vamos dizer, um teste, assim. Treinamento para a próxima. Treinamento para a próxima. Se tiver próximo. Vai ter sim. Assim como vai ter um próximo episódio do Veja Bem, que vai ser um especial do nosso 50, então estamos adiando aí um episódio. Sim. Assim como quase tudo no mundo está sendo adiado. O especial do VB teve que ser adiado, galera. Ser adiado. Graças ao corona. Provavelmente vão gravar à distância. Possivelmente. Mas vai sair.
E mesmo se estiver ruim, o bom é que vai estar todo mundo em casa e vai poder. Vai ter Aí, mais tempo é pra verdade, escutar. não vai ter desculpa, não posso ouvir, tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa na rua. Isso, Agora, fi, esse aproveita. episódio vai ter que ter o maior número de downloads e visualizações possíveis. Quem já estiver em quarentena e tá atrasado, escuta os episódios passados. É verdade. Principalmente o Ansiedade e Depressão. Você que tá preso em casa, velho. Aprenda a lidar com isso antes de que vire uma realidade. Já pra amarrar toda a situação, hein, gente? Pra se tornar padrinho, não há necessidade de nenhum tipo de contato físico, hein? Você pode fazer pela sua casa, do seu computador, pelo celular. Então, por favor, acessem o link e já sabe. É isso aí. Teremos muitos mais exclusivos aí nesse período. Nesse próximo ano, melhor dizendo. Então, para aqueles que têm fome de conteúdo, tornar padrinho ou madrinha nunca foi um momento tão oportuno. Isso aí. Bom, vamos voltar pro tópico? Bora. Bom, já que vocês falaram, já explicamos aí por que a gente escolheu falar sobre isso. Agora a pergunta clássica. Faz um tempinho que eu não faço ela aqui. Mas, e aí, vocês são a favor ou contra o coronavírus? Se você for o Thanos, eu imagino que seja algo positivo. Ou se você esteja preocupado com a Previdência Social, também. Como um veículo de conscientização sobre a infraestrutura de saúde. Começa, né? Não dá pra ser a favor disso. Mas é uma boa oportunidade para refletir sobre uns temas bem instigantes aí. Bom, então vamos lá, começando pra valer agora. O que é isso, afinal? O que é uma epidemia? Ou melhor, pandemia, né? Ah, é verdade, pandemia. Essa é a pergunta fácil, acho que todo mundo já deve ter visto nas notícias aí. Epidemia é simplesmente uma doença que está numa certa região. É uma epidemia. Não, epidemia. Começa desde o surto, é melhor começar do gradual pro maior. Só pra passar. Mas uma doença todo mundo sabe o que é. Não, o surto é uma região local, por exemplo, bairro. Uma rua. Sim, entendi o que você tá falando. Um surto de dengue, por exemplo. Por exemplo, do surto e pra gente fazer as 3 camadas. Entendi o que você tá falando. Perdão, achei que você ia falar. Mas enfim, só pra. Na verdade, são as categorias, né? Você tem antes da gente chegar no cenário de pandemia, você tem as classificações inicial, que seria o surto, que é uma região localizada. A gente está falando, por exemplo, um bairro, igual o César citou anteriormente, a própria dengue, por exemplo, surtos de dengue, etc. Aí você entra na esfera, por exemplo, de uma epidemia que já assola uma grande região, podendo aí ser do tamanho, Aqui no Brasil, diferente de outros países, tem uma extensão continental. Mas é por país. Você pensa por país, ou melhor, estado, também pode ser classificado como epidemia. Mas não teria uma pandemia no Brasil, por exemplo. Pandemia necessariamente internacional. E o último estágio seria a pandemia por si só, definido quando o vírus ultrapassa aí a barreira. O vírus não pode ser bactéria. É verdade, qualquer doença contagiosa que ultrapassa a esfera aí vai de um país. Ou alguns regional, países, né? Você pode ter uma epidemia, por exemplo, na Ásia. Mas a partir do momento que você chega em outros continentes, você pode ter aí sim você tem uma pandemia. Mas acho que outra boa diferenciação aí que não é tão comum escutar é que para termos políticos e institucionais, principalmente a OMS e outras instituições que você destrava alguns recursos, dada a categoria, a principal diferença entre epidemia e pandemia é que epidemia você contém. Sim. Todos os recursos e os esforços estão destinados a isolar e deixar aquilo naquela região. Quando vira pandemia, o foco já muda para mitigação. Como fazer com que seja menos pior. É confortante. Pra piorar mas... Não, ruim já está. Chegou na pandemia, já está no fundo do poço, por assim dizer. Mas sempre dá pra descer um pouco mais nesse poço. Então é bom evitar. Tipo assim, você vai perder sua mão, mas eu vou arrancar dedo por dedo. Vou começar pelos dedos. Talvez no final sobre. Mas outra coisa interessante de mencionar é que não existe definição oficial. Não existe definição oficial pra nada, mas como já sabemos aqui. Mas em termos institucionais, a OMS aboliu, desde 2009, oficializar essa definição aí. Como um termo que alavancava recursos e governos ao redor do mundo. Você pegou isso daí num ponto que eu vi interessante. Eu ia falar, justamente usar esse tipo de classificação, o cenário, para levantar recursos, principalmente no Brasil. Eu não sei se, por exemplo, o Espírito Santo, se eu não me engano,
Eu não cheguei a ver o número de casos, não estava acompanhando em tempo real. Mas assim que saiu, eles já queriam decretar estado de emergência. Se não me engano, tem um fundo por parte do governo federal. Então, tudo bem, entendo a preocupação, mas tem gente aí também, né? Tem oportunidade, tem gente que vai se aproveitar. Mas oficialmente, hoje a OMS categoriza a pandemia mais em termos de conscientização e descrição do que está ocorrendo. Não como, digamos, uma martelada para todo governo agora tem que liberar fundos, porque até porque muitas outras instituições, principalmente locais, podem definir pandemia segundo os seus próprios critérios. Sim. Então, na Europa, por exemplo... o próprio Ministério da Saúde do Brasil também, parece... Eu lembro quando... Antes mesmo de da OMS declarar, eu lembro que por conta parecia que estava contida a situação por aqui, né? Tava todo mundo bem confiante, entre aspas, aí. Mas... Então, só para propósitos de elucidação de terminologia, vamos conter e é local, até certo ponto, e o outro tá espalhado e vamos mitigar. Bom, então antes da gente, sei lá, se aprofundar um pouco mais aí, eu gostaria que vocês, sei lá, dessem alguns exemplos aí de outras pandemias que a gente já teve, se são parecidas com o que a gente está tendo agora, foram piores, foram mais fracas ou não. Tem que falar de pandemia mesmo, porque epidemias são inúmeras. É incontável. Depende do quão local você quer ficar. Aqui, na sala. Dengue. Mas pandemias, a humanidade sempre teve. No último, um dado interessante que eu vi é que desde o século XVI, ao redor de 1500 aí, a humanidade já registrou ao redor de 30 pandemias. Ai, que maravilha. 30, que se fazer a divisão aí dá mais ou menos 16 por século. Ou uma a cada 7, 8 anos. Que obviamente não é... Costumava ser mais antigamente porque por condições de higiene, enfim. Mas hoje a estimativa, segundo epidemiologistas aí reconhecidos internacionalmente, inclusive um que eu estou usando, uma entrevista extensiva que ele deu em outro podcast, que eu vou deixar nas referências, e um livro também que eu li, acho que eu consegui ler metade do livro nesses últimos dias aí. Ele estima que uma sempre aparece a cada 10 anos, uma no nível que estamos vendo hoje. Se você pegar aí para trás da SARS, que foi em 2003, que não chegou a esse nível, mas assustou. Depois a gripe suína, em 2010, e agora em 2020, o corona. Obviamente não é uma previsão exata, mas mais ou menos é de se esperar que a cada 10 anos aí tenhamos algo desse tipo. E a explicação para isso é que isso é o tempo que um vírus leva para se adaptar. Como talvez aí muitos já escutaram, tem vários tipos de vírus, de bactérias, mas o mais provável de mutar rapidamente e se espalhar na velocidade com que se espalhou esse do corona são os vírus da variedade gripal, por assim dizer. O influenza lá da vida. Influenza. O corona, que não é exatamente a mesma coisa, mas é da mesma família. Então, se pegar as piores pandemias aí na história da humanidade, a pior de todas foi a gripe espanhola, que a gente vai falar, que era o H1N1, que também é uma variedade que a gente viu em 2010, mas em uma versão bem mais fraca. Mas o que acontece esses tipos de vírus são bem disseminados em animais, principalmente as aves. E dado nossa dinâmica hoje de consumo alimentício intenso, o que está acontecendo mais hoje do que em outras épocas é que tem muita proximidade entre aves, suínos, bovinos, e isso acaba passando desse grupo aviário, digamos que é mais comum, para um grupo suíno, por exemplo, ou mesmo até animais, até mamíferos, que fazem com que o vírus sofra mutação e possa atacar os humanos. E aí vem a questão lá do por que é o chamado corona, que tem na capa tem umas proteínas que parecem uma coroa, que essas proteínas a capa de gordura, né, em volta dele tem uns negocinhos isso. que parecem. E essas coroas aí que se agarram nossas... como se fosse um velcro, é uma analogia boa que eu vi. E tem os receptores celulares humanos que se adequam
quase que perfeitamente a essa coroa aí do Só coronavírus. encaixar, então, tá vendo, né? Exato. Plug and play. Mas essas coroas aí, ela não é que nasce assim pronta para afetar o humano. A gripe para as aves é bem comum, então ele está adequado às aves. Mas aí, por chance e erro, acaba infectando algum mamífero, por exemplo. Normalmente elas passam por algum animal com código genético mais parecido ao humano antes de chegar no humano. Aí sofre essa mutação que faz com que essa coroa ou esse outro receptor seja mais parecido ao humano, como no caso do suíno, por exemplo, da gripe suína. É basicamente idêntico essas ligações. E uma vez que sofreu essa alteração, o primeiro humano que entrar em contato com aquele animal, seja por meio de ingestão ou de contato físico, ou sexual, seja lá o que for, vai transmitir para humanos e, bom, aí o resto é história. Que o vírus é quase que literalmente uma máquina de imprimir material genético, só para isso que serve. Nesse sentido até parece uma inteligência artificial. Tem um propósito só. Então você dá aquele propósito, vai ser eximiamente bom em cumprir aquele propósito. Ai, que maravilha. Mas antes de chegar nesse eximiamente bom, vai passar por várias mutações. Sim. E é esse tempo aí de 10 anos que leva para ter essa curva darwiniana aí vai ter, sei lá, 10 milhões de mutações. As 9.999.099 vão ser descartadas. Mas essa uma que sobrou é o que vai dar o problema. Então, tudo considerado, acho que até tem um intervalo razoável, né? Melhor que cada 5 anos ou 2 anos. Mas aí estamos falando de vírus aviários. Obviamente tem outras bactérias aí, tem outros agentes microbiais que também podem causar os mesmos problemas numa escala menor de tempo. Mas em resumo de pandemia aí, voltando para a pergunta no geral, mais de 30 nos últimos 5 séculos. Ficou melhor em termos de frequência hoje, mas ficou bem pior em termos de quão rápido avança e o quão letal pode ser, dado essas mutações aí que são progressivas. Mas falando desse negócio de mutação, eu cheguei a ler alguma coisa falando que, na verdade, essa variação do vírus, de certa forma, eles já sabiam que existia. Só que, obviamente, em animais, né? Algo do gênero, assim. E falar, pode ser que aconteça, que você falou, um milhão aí. E acabou acontecendo. É quase uma certeza. Esse livro que eu tô mencionando aqui, ele foi escrito em 2017. Ele tem vários parágrafos nesse livro que você lê e você acha incrível o quão certo ele previu o que ia acontecer. E de certa maneira, para quem é epidemiologista aí, ou infectologista, ou sabe um pouco da história disso, existe uma incerteza grande em como vai acontecer, e de que maneira, e etc. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certeza grande de que vai acontecer. A parte engraçada, inclusive, quando eu tava pesquisando sobre isso, inclusive traçando um paralelo, considerando todas essas, é que, tipo assim, a maior parte das vezes não tem uma definição exata de onde surgiu, tipo assim, do ponto zero da coisa. Tipo assim, e você vê claramente que é compreensível agora o fato que vocês estão colocando aí, mas é incrível que realmente, independente de você não saber a causa específica ou o momento específico, ainda assim ter essa plena certeza da expansão desse tipo de coisa, né? Até porque, pra mim é engraçado, né? Já considerando o cenário de hoje, o tipo de colocação que o pessoal coloca, a gente fala, não, desprevenir e tudo mais. Mas a maioria dos especialistas da área que eu vi falou, infelizmente, o que a gente só pode fazer é diminuir, como eu posso falar? Mitigar, né? Tipo assim, ser mais gradual. Não tem um cenário onde você... se preparar melhor para a próxima epidemia. Porque, de novo, é uma certeza que vai acontecer, dado a matemática da equação. São quantos bilhões hoje de... Principalmente, você pensar em galinhas hoje, galinhas não, qualquer frango, né? Você pensar nesse grupo de alimentício... hoje existe mais galinhas no mundo, mais frango no mundo que humano. Em ordem, eu lembro o último número que eu vi, ao redor de 32 bilhões de frangos no mundo. Nossa senhora! O que não acontecia na mesma magnitude antigamente. E hoje está tudo concentrado, né? Você não quer só frango, você quer carne de porco, carne de boi. E isso acaba se concentrando, se multiplicando. Então hoje as chances
Antes já era uma certeza que ia acontecer eventualmente. Hoje é uma certeza que vai acontecer a qualquer momento, mas dado o tempo de mutação aí para que seja realmente grave, leva um pouco mais. Mas esses grupos aí da influenza, que são gripe, né? Vamos definir aqui no geral gripe. Sim, né? Esse corona não é a última, como todo mundo já sabe. Não é a primeira, quer dizer, e certamente não será a última. O que dá um pouco de esperança é que quando surgem esses novos vírus, a gente cria uma imunidade em relação ao mesmo da família. Como a gripe suína lá em 2010, 2009, né? 2009. Ela era H1N1, que é a mesma variedade da gripe espanhola. É a mesma variedade da gripe espanhola lá de 1918. Vamos dar um pouco de contexto aqui para os ouvintes, já que estamos na história. Uma das maiores epidemias humanas depois da peste negra. Sim. Que não tem a ver com esse grupo de gripe aí. Era mais uma questão microbial que veio de rato, se eu não me engano. Pulga, se eu não me engano também, esse tipo de coisa. Veio... a pior epidemia da história humana é a gripe espanhola de 1918. Para quem não lembra, fim da Primeira Guerra Mundial aí. Que não começou na Espanha. Que não começou na Espanha. Onde começou ainda é um pouco de mistério. Esse ponto é sempre meio nebuloso, né? Porque é detetive, né? Uma coisa que... Você não, é assim como num crime, você não sabe exatamente onde a pessoa vai cometer o crime e tá lá esperando para pegar em flagra. Primeiro o crime acontece, e aí surgem aquelas possibilidades, hipóteses, enfim. Mas a maior probabilidade é que tenha surgido nos Estados Unidos, embora tenha pessoas aí que digam que foi na China. Que veio também de uma fazenda que criava porcos. E uma variedade mutou aleatoriamente, como mutação acontece. E como era fim da Primeira Guerra ainda, alguns soldados americanos foram para a Europa e lá espalhou. E foi onde realmente começou a epidemia. E a Espanha ficou com a fama porque era o único país neutro na Primeira Guerra. Eles não tinham mídia censurada. Todos os outros países não queriam admitir que tinha gente morrendo, que tinha uma tudo epidemia. bem. Todos os outros países estavam em modo China. Tá tudo bem. No fim da Primeira Guerra. E a Espanha foi a primeira a reportar em massa que sim, tinha uma pandemia acontecendo. E as estimativas é que 500 milhão de pessoas foram infectadas nesse período, das quais 50 a 100 morreram. se estima que de 50 a 100 milhões. Dá uma mortalidade entre 10% e 20%. Mais que a Primeira Guerra Mundial inteira. Mais que a primeira, talvez até a segunda, se você pegar o limite superior aí de 100 milhões, a Segunda Guerra matou no máximo, quer dizer, estimativa aí, 80 milhões de pessoas. Então foi, de longe, matou 1/3 da população mundial. Se especula. E era uma gripe. Só que era uma gripe interessante porque ela matava não como hoje a gente está vendo os idosos, mas sim os jovens. O grupo que mais morreu foi entre 19 e 34 anos. E a razão disso é que quando você é jovem, você tem um sistema imunológico mais forte. Sim. E o corpo reage de maneira mais intensa a uma infecção do que quando você é criança ou mais idoso. Então, ironicamente, as pessoas mais saudáveis foram que reagiram mais ferozmente e agressivamente ao vírus. E tem até uma substância que é cicutina. O nome técnico aqui, perdoem os especialistas. Mas é essa substância que ataca o corpo, que é quase uma bomba atômica, e destrói os tecidos do corpo, não só o agente infeccioso. Então, só quem era muito saudável tinha força no corpo pra ter esse contra-ataque. O corpo falava, eu vou, mas eu te levo junto. Em resumo, era tipo, forçava colocar o nego pra funcionar 120% e queimava. Isso, exato. É quimioterapia, bomba atômica, enfim, vocês entendem a analogia. Quem não tinha sistema imunológico forte o suficiente pra isso, por sorte, ficava doente, obviamente, sofria igual, mas não morria. Isso. E quem tinha, morria. Primeira vez, nossa, você é tudo doente, cara. Eu tô vivo aqui, ó. Firme e forte, cara. Não, forte não. Forte não. Mas foi intenso. E passava muito rápido. Tem registros aí de que pessoas apresentavam sintomas 4 da tarde de um dia, às 10 da manhã do outro dia já estava morta. Que realmente, para as pessoas mais saudáveis, a resposta era
furiosa. Ah, não quero nem imaginar. Meu Deus, eu fico imaginando se fosse algo parecido com isso hoje. Mas aí tem um lado, em termos numéricos, beneficiosos, bem entre aspas aí. Que era tão forte, tão rápido, que a maior parte das pessoas que pegavam a variedade mais forte do vírus morriam com ele, então não disseminavam. Então foi uma forma meio que, entre aspas, de controle, entre aspas. Foi uma forma meio orgânica de conter o vírus. Nossa. As pessoas que tinham a versão mais forte morreram. Sim. E como esse categoria de vírus morre com hospedeiro, as pessoas que morreram não transmitiram, e que como quem morreu tinha variedade mais forte, as que sobraram tinha variedade mais leviana, e aí se estendeu por um período, aí eu não lembro se foi 1 ano ou 2, mas a grande mortalidade mesmo, ela surgiu e desapareceu muito rápido, em questão de 3, 4 meses. Foi bem intenso. Para não colocar outra coisa, né? E algumas pessoas, se acredita que a gripe suína, que também é H1N1, a mesma variedade do vírus que apareceu em 2009, que ela só não teve efeito tão drástico porque tinha, no sistema humano, digamos assim, já tinha uma cicatriz. E os avós passaram para os pais, passaram para os netos, e o corpo, a maioria das pessoas já tinha no sistema um registro do que ele podia ser e podia combater melhor. Por isso até que acho que a taxa de mortalidade da gripe suína foi 0,5%. Então, falando disso daí agora, só para 8 mil só, alguma coisa assim? Então, na verdade, traçando... Foi bastante. Traçando até um paralelo, quando você mencionou aí da gripe suína, eu vi falando que, na verdade, a taxa estimativa, na verdade, né, a nível mundial foi de 575 mil pessoas que morreram. Mas ao longo de 2 anos, né, 3 anos. Exato. Foi aí, em termos de contágio, foi em torno de 60,8 milhões de pessoas, né? Também a nível mundial aí. 68 milhões, né? E você falou que morreram menos de 500 mil. Que é ao redor de 500 mil. 575. Então, se fazer a conta aí, não dá nem 1%. Por isso que é engraçado ainda, né? Tipo, você colocando... Até pensando em 2009 mesmo, quando eu lembro que estava sendo noticiado... Eu não sei se é porque era muito novo, eu não tô com uma memória tão boa, mas em termos de noticiário e tudo, eu sinto que hoje parece que tá sendo muito mais, como eu posso dizer, intenso, propagado. Assim, propagado do que na época. Na época eu senti... Também tem vários fatores aí. Tem vários fatores, é complexo. Mas eu acho que o principal é a taxa de mortalidade. O que mais assusta dessa variação do corona, que de novo, essa é a segunda versão desse tipo de vírus que aparece. A primeira foi o SARS, em 2002, 2003, que também afetou algumas regiões como Toronto, Hong Kong. Foi mais limitado. Sim, mas era mais letal, né? Então, foram menos pessoas afetadas. Sim. Mas aí, os números aqui não tenho na ponta da agulha, da caneta. Como a gente disse, não foi um VB+, preparado assim como os outros VB+, mas em grandes pinceladas aí, a taxa de mortalidade provavelmente sim era maior, mas foi contido em tempo. Sim. Não se espalhou, então essa foi a taxa que a gente soube. Essa é outra coisa importante de dizer sobre a mortalidade, é que ninguém nunca sabe exatamente qual é até acabar. E como o vírus muta muito rapidamente e varia segundo elementos geográficos aí, demográficos também, pode ser que a fatalidade seja uma, quer dizer, pode ser não. Normalmente é uma, por exemplo, na China, e é outra na Itália, e é outra nos Estados Unidos, vai ser outra no Brasil. Então você fala, é 2%, é 3%. Tá, mas de qual contexto desse número, né? Então, mas você está simplificando em muitos níveis. Né? Porque, primeiro, 3% para quem? Para todos, de 0 a 99 anos. 3% onde? Em que espaço de tempo? Em que tipo de grupo de pessoa, né? Então você vai fazendo estimativas. Esse negócio é mais complicado que parece, né? Nossa senhora, gente. É bem mais. É uma das coisas mais complexas que a gente pode contemplar, porque são infinitas variáveis que mudam a cada segundo, dependendo de cada lugar. E não só o vírus se muta, mas os lugares também se modificam como responde aquilo. Inclusive tinha um rumor, eu vendo assim comentários, não sei se isso faz sentido ou não, mas eu li muito falando principalmente de climas tropicais. Tipo assim, a tendência era que esse tipo de vírus fosse mais, entre aspas, fracos, mas a gente cai no próprio cenário de mutação, porque ele pode vir pra cá, sofrer algum tipo de mutação, etc. Mas isso ninguém sabe, né? Então, isso exato.
não teve tempo ainda para analisar. Mas os casos na Austrália e no Hemisfério Sul já começaram e estão se multiplicando bastante. Então, a evidência, quer dizer, os dados mostram que se realmente fosse uma questão de calor, devia estar um pouco mais notável. Mas ainda isso, o ponto principal é justamente o que eu queria colocar nesse ponto, é que realmente o número de portas que se abrem para serem analisados é muito gigante, cara. É uma loucura esse negócio. Sim. É complicado, é multivariável, mas é uma coisa que faz parte da realidade humana. E não sei qual que é a próxima pergunta aí, William, mas é algo que é bom entender melhor. Sim, sem dúvidas. Para conviver melhor. Desgaste das relações sociais. Você chega na cara da pessoa e tosse, né? Aperta a mão e tosse na cara. Você não precisa nem brigar mais com as pessoas, só estica a mão pra ela. Tem que todo mundo começar a se cumprimentar igual os asiáticos, só. Mas você viu que na Ásia isso não impediu ninguém de ser contagiado. Bom, então, dado essa pequena história aí sobre, né, as maiores epidemias que a gente teve aí, bem resumido. Dado, acho que, focando agora no hoje aí, no que a gente tá passando, qual é o real risco disso tudo? Vocês acham que é necessário esse, digamos, pânico todo que tá tendo? Pelo menos na internet a gente vê que a galera tá bem desesperada. Eu acho que é justificável, considerando... Eu imagino que o ponto principal dessa pergunta é em relação à própria questão da taxa de mortalidade, né? Então já foi identificado que existem os grupos de risco, aí são pessoas com quadro clínico agravante, já tem algum problema. Baixa, né? Para pessoas de idade, mas esse é justamente o problema. Apesar de baixo, existe o risco, entendeu? Você não pode ser leviano ao ponto de achar, sei lá, você fora do grupo de risco não precisa se preocupar. Você pode agir aí como propagador disso. Uma coisa que eu vi, inclusive, que às vezes, obviamente, né, tem a taxa de mortalidade, mas uma coisa também que é um dos grandes motivos do pessoal, né, tentar evitar que isso se espalhe mais, é porque, por exemplo, o Brasil, como exemplo, acho que tem 50 e não sei quantos mil leitos só. Se realmente isso espalha, tipo, não vai ter... Beleza, a taxa de mortalidade é para pessoas mais velhas, mas... Alguém mais novo também pode ficar, não chega a morrer, mas pode ficar muito mal e ser necessário que seja hospitalizado. Não existe, o problema seria mais da própria estrutura mesmo, para atender. A estrutura não... Então o negócio se propaga nessa dimensão. Esse eu acho que é um ponto extremamente importante, talvez o ponto mais importante de todo esse episódio aqui. É que a taxa de mortalidade, até onde sabemos nesse momento, lembrando que pode mudar, subir, baixar, enfim... É que não é tão alta e tem muita gente que gosta de comparar aí com a gripe comum, que mata mais gente anualmente. Com dengue, dengue, acidente de carro, etc. Para essas pessoas aí, a mensagem é a seguinte: você tem razão, parabéns, confete em você. Que é um doce. Mas tem coisas particulares desse vírus que sim deveriam preocupar todo mundo. Sim. E usar dessa preocupação como motivador para atuar com mais seriedade em relação a isso. Porque o que é diferente desse vírus? Ele é bem contagioso. Sim. Bem mais contagioso do que a gripe comum. A gripe comum, a estimativa é de 1,3 pessoas são infectadas ao contato com outra pessoa. Então, você está infectado, você vai infectar 1,3 pessoas. É o quê? 10? Não. Aí varia. De novo, esse número é dinâmico. Mas hoje a estimativa está ao redor de 3. 3. Você infecta 3 pessoas. Então, ele é igual à gripe comum. Em termos de sintomas, pode ser, mas em termos de infectabilidade, é maior. Em termos de mortalidade, de porcentagem, também é maior. A gripe comum, dependendo da temporada, não chega a matar nem 1%. E hoje já estamos em 3%, 3,5%, depende do dia, depende da fonte, ao redor de 3%, o que já é 3 vezes maior. E aqui acho que entra um ponto... Antes de entrar na questão de leitos em si, na questão da matemática do assunto. Que aqui, acho que vem uma das grandes elementos, veja bem, é entender isso matematicamente mais do que intuitivamente. Aqui tem uma boa referência, que eu aconselho vocês verem um vídeo aí nas referências, tem 5 minutinhos só. Mas é bem esclarecedor em termos do que significa ser 3 vezes mais contagioso do que a gripe comum e ter a taxa de mortalidade 3 vezes maior. Mas vamos focar primeiro em contagiar. Por que é para assustar?
que ser 3 vezes mais contagioso do que a gripe não significa que você vai infectar, 3 vezes mais pessoas vão ser infectadas. Porque essa é uma curva exponencial. E aí, para quem não lembra de matemática, quando você torna um negócio exponencial, se você mudar um fator, não é que vai mudar em vezes aquele fator. Você muda em magnitude. Você muda em 10, 100, 1000 vezes aquela quantidade. Como, por exemplo, só para preparar o terreno aqui, a taxa de infecção hoje, que é a constante que eles multiplicam as taxas de novos casos, hoje temos, por exemplo, 10 mil casos. E aí, para você prever quantos casos vai ter no próximo dia, você faz uma continha de o número de pessoas infectadas versus a probabilidade de se infectar outra pessoa. Essa é a conta. São 2 variáveis. Número de pessoas infectadas, certo? E a probabilidade daquilo ser contagioso. Hoje, para o corona, até o momento dessa gravação, está em 1.15, globalmente. Varia de país para país. O Brasil está bem maior, por exemplo, no nosso momento aqui da gravação. Mas está em 1.15. Se você ter essas 20 mil, eu falei 10, vou trocar para 20 mil pessoas, você tem 1.15. Quem tiver aí calculadora na mão, um papel e caneta, façam junto essas contas aí. Se você tiver 1.15 essa taxa, certo? E 20 mil casos. Lembre que o 0.15 aí é a probabilidade de espalhar e pessoas infectadas, certo? Essa é onde está a diferença para a gripe comum. 0.15. A gripe comum, vamos colocar 0.03. Sim. Tá, então vamos lá. Com 1.15, se você estimar 20 mil pessoas aí para os próximos 60 dias, com essa taxa de infectabilidade, vamos martelar, hein? É 3 vezes mais contagioso. O que significa isso? Significa que em 60 dias, fazendo essa conta aí de 1.15 versus 20 mil elevado a 63 dias, você vai ter 100 milhões de casos em 2 meses. 100 milhões, certo? Sim. Enquanto que se você tiver 1.05, se diminuiu em 3 vezes o fator. Era 15 e foi para 5, certo? Essa taxa de infectabilidade aí. Pelo mesmo período, pelo número de casos, você vai... Quantos vocês chutam aí? Vamos só ver a intuitividade. Ó. Foi de 0.15 para 5. A taxa de infectabilidade. E quanto você falou que deu? 1.5 para... De 1.15 para 5? 1.15 para 1.05. Quanto que você falou inicialmente que deu 1.15? Então, 1.15 elevado a 60 dias versus 20 mil casos dá 100 milhões. Quanto vocês acham que dá 1.05 elevado a 60 versus 20 mil? Nossa senhora. Chuta, vai. O quê? Já dá a população brasileira inteira, no caso? Não. Você tá diminuindo. Então vai dar metade. Metade. Você acha que 50 milhões, então. Diminui em 3 vezes o fator de contagibilidade aí. Vai diminuir em 3 vezes. Imagino que... Quer dizer, você falou metade, né? Não vai ser nem em 3, vai ser em 2. Vai dividir. 50 milhões. Você, William? Não sei, eu acho que é menos. Menos? Chuta. 35. 35 o quê? Milhões? Tá, 35 milhões. Pessoas. Corrige, né? Vai dar uns 75, 35 milhões. Então, lembre bem, só mudou em 3 vezes o comprovável infectar outras pessoas. Sim. Certo? 1.15, que é o corona, versus 1.5, que aqui estamos especulando que seja a gripe comum, mas não é. Depois a gente chega lá. 100 milhões no primeiro caso. Baixei em 3 vezes a contagibilidade. E o número vai para? De 100 milhões para 400 mil. Caralho. Cacete. Tá longe, hein? 400 mil. Não é nem 0,5%. Caralho. Não é nem 0,5%. Tudo que eu diminuí foi essa probabilidade de pessoas contagiadas passar esse vírus. Então aí falar é gripe comum. Nos sintomas mas em termos de infectabilidade, ser 3 vezes mais contagioso significa isso. Que no mesmo período de tempo, dado o mesmo número de casos, você vai, em vez de contagiar 400 mil pessoas, seria esperado para a gripe comum, você vai contagiar 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. O Brasil hoje é 280 o quê? 280 milhões? Não, 210. Mais próximo de 200 do que de 300 é Estados Unidos, 350 Estados Unidos. Acho que confundi. Não, caralho, é praticamente metade do país, num prazo de 60 dias. Sim, com esse nível de infectabilidade. Mas lembrando, isso é o mundial, que hoje está em 1.5. Mas quando o jeito brasileiro é zarado pra... Não, é que no começo tende a ser maior. Esse é outro ponto, que
Realmente, ouvintes, se vocês estão interessados em entender isso mais matematicamente, assistam esse vídeo que eu estou linkando aí. Assistam 2 vezes, porque ele, dado a ferrugem matemática aí, pode ser que seja um pouco complicado à primeira vista. Deve ter a legenda automática do Google. Mas o interessante aí é isso, que você vê que a ordem de infectabilidade é um pouco mais infeccioso. Um pouco mais em termos exponenciais significa... metade do país. Ordens de magnitude a mais. Então, você fala, é igual a dengue, é igual a gripe. Não é. Em sintomas, é parecido. Sim. Mas em termos de consequência disso no mesmo período de tempo, não. E aí tem que ficar atento a essa informação aí. Quanto mais contagioso for, e o que faz ele mais contagioso? Primeiro você tem a coisa mais orgânica ali inerente do vírus, o quão contagioso ele é isoladamente. Mas o que afeta a probabilidade de ser contagioso? Em primeira escala, em primeira ordem, é o número de pessoas que você tem exposição. Se você está isolado em quarentena, chuta essa taxa de probabilidade que você multiplica aí, chuta quanto que ela vai ser. 0. Se for realmente isolado, só você? A probabilidade de contágio de pessoa é 0. Então, existem só 2 formas de passar esse número aí, de 1.15 hoje para que seja algo menor. Seja 1, por exemplo, que é onde fica estável, e 0, quer dizer, mais próximo de 0, abaixo de 1, que é quando começaria a haver uma diminuição dos casos. Eu ia falar, o César sugere matar todo mundo. Como a gripe espanhola evidencia, matar todo mundo não, mas se todo mundo morresse, a taxa passa rapidinho. Mas, voltando... Tem aí na equação tem um E e um P. O E é essa probabilidade de você, como infectado, o número de exposição a pessoas que você tem. E o P é o inerente do vírus ali, o quão letal, quer dizer, o quão viral é o vírus. Meio que sendo redundante na palavra. Mas a questão é, esse Pzinho aí, do vírus mesmo, só tem uma maneira de baixar ele, que é com vacina. Sim. Que é se você tiver o vírus, com a probabilidade de você vai ficar doente... Hoje é 1. Você vai ficar doente. Obviamente muda um pouco o sistema imunológico, se vai ser mais grave ou mais fraco. Talvez nem manifeste sintomas, mas enfim, vai ser infectado. Mas porque eu peguei... então, realmente, já entendi. Então não adianta, independente o que o cenário está colocando tem que isolar, não tem outra forma. Eu tô falando, tem 2 formas. Uma é a vacina... mas ainda pra agora. Vamos chegar lá. Ninguém tá conseguindo vacinar agora e depois vamos elucidar um pouco mais do porquê que não vai aparecer nem nos próximos 6 meses. Eu vi Spoiler alert. Eu vi uns... Tá empolgado aí, meu amigo? Calma. Mas o primeiro é a vacina. Diminuir com a probabilidade de ele te afetar uma vez em você. Esse P aí, não mexemos no corona agora. Não dá pra mexer. Agora, o E, esse E maiúsculo aí de exposição, imagina como exposição. Sim. Quantas pessoas você é exposta diariamente, semanalmente, enfim. Isso sim é a única coisa que dá pra mudar. Que se a contagibilidade dele naturalmente for de, você falar, 3 pessoas você pode infectar. Sim. Se você está exposto a 30 pessoas, você vai ter uma proporção disso. Sim. Se você está exposto a 300 pessoas, é outra proporção disso. Então, diminuir o número de pessoas que você está exposto, obviamente, vai diminuir o número de casos. Esse E. Então, aí que acho que vem o grande sacada aqui. Precisa se preocupar, precisa entrar em pânico. Pânico é difícil dizer que sim, porque o que significa pânico? É sair pelado, gritando pela rua? Botando fogo nas coisas. Caos social, virar os carros na rua. França, viu? Qualquer coisa na França é fogo nos carros. Anarquia, bacuninha. Bacuninha. Isso, pânico, dada a falta de definição aqui, acho que não faz muito sentido. Mas a preocupação faz sentido sim. Quanto mais preocupado uma pessoa tiver, maior consciência ela tem de que não só... É aí que tem que dar um passo para trás aqui, né? Momento a empatia dele, entenda, não é só você. Não é você. A mortalidade para o grupo aí, pessoas jovens, etc., provavelmente a maioria dos nossos ouvintes é baixa. Segundo os dados que eu vi ontem aí no vídeo da Super Interessante, é 0,2% a fatalidade para pessoas entre 0 e 42 anos, 39 anos. Acho que a pessoa já tem algum... só se tiver casos assim. Quadro clínico. Enquanto que para idosos está em 15%. Principalmente acima de 80 anos está em 15%. Então você pula aí 15 ordens de magnitude em termos de probabilidade. Eu vi um negócio que eu não cheguei a checar, mas que para criança parece que não...
Não manifesta sintoma tão grave. Tanto, mas isso também é algo que os experts não sabem explicar. Tem muita coisa que os experts não sabem explicar, viu? Tem como se multa, que velocidade vai, qual a fatalidade, por que afeta, por exemplo, idosos num caso e outras pessoas jovens, como na gripe lá espanhola. E não dá pra saber, porque a mutação é live. Você não tem um controle. E tem muitas variáveis aí no sistema. Mas voltando ao ponto principal lá, tem o E e tem o P. O P a gente não mexe enquanto tiver vacina, e o E sim a gente mexe. E aí que tá, como você controla o P pensando em você como vetor. Você não vai morrer, parabéns pra você, confete, viva uma vida longa. Mas se a probabilidade de uma pessoa idosa é 15%, e se pegar a versão mais grave do vírus, que está ao redor de 10%, a probabilidade pode subir para 20%, 40%, 50%. Para que você vai ficar exposto a muitas pessoas? É a mesma coisa de você chegar você virar como se fosse uma arma biológica caminhando pela rua. Esse é o ponto. Você pode não ter idosos na sua família, enfim. Mas você conhece alguém que tem. Você pode não ter, mas, por exemplo, sei lá, eu passo pro Pedro, tem alguém idoso na casa. E a questão aí, martelando um pouco mais nesse tema, não é nem... mas já são idosos e não morrer disso, vão morrer de outra coisa, eventualmente. É inevitável. Você também, né? Eu ia falar isso. Mas tem esse discurso aí, tipo, vai acontecer o que tem que acontecer. Porque quem fala isso é porque nunca é com ele. Morreu porque tinha que morrer. Vou dar um tiro na sua cara, você tem que morrer agora também. O irônico é que quem fala isso também usa cinto de segurança, usa capacete. Sempre assim. Tem uma janela em casa, uma parede pelo menos. Fala isso, mas toma todas as precauções devidas para não morrer de maneira inesperada, como é o caso desse vírus. Mas aí, novamente, dependente de você morrer ou matar idosos aí, que você está exposto diretamente ou não, a outra questão é afunilar o sistema público. E aí vem aquele ponto que o William estava falando, que com essa taxa de propagação, pode ser que a taxa de mortalidade até baixa, vai de 3% vai para 1%. Fala, não é nada, a gripe comum mata mais. Yada, não. Não mata mais, quer dizer, pode matar mais num sistema orgânico aí, mas como você considera sistema público de saúde, quanto mais pessoas se infectar ao mesmo tempo, mesmo que seja 1% de 100 milhões é muito maior do que 50% de 10 mil. Sim. Ou 100 mil, ou o que seja. Vocês entenderam a conta aí. Não importa a porcentagem da fatalidade em si. O que importa é quantas pessoas estão infectadas. Porque nosso sistema público, aí o William falou, se deu um número, 50 mil leitos. Algumas coisas mil. E parte desses leitos são para criança. Então não dá para... Então... Desses 50 mil aí, da proporção do Brasil. O que é 50 mil dividido por 200 milhões? Você pegar só a população... Vocês estão achando que aqui é a China, que eles vão construir um hospital em 10 dias, que eles fizeram um negócio lá? Não precisa nem ser Brasil. Se olhar para a Itália hoje mesmo, eles já estão fazendo o que eles dizem de escolha de Sofia. Que os leitos são limitados e tem pessoas que, embora a probabilidade seja menor, mais jovens, que têm quadro grave. Se tem uma pessoa idosa na mesma situação, quem é mais provável recuperar e salvar? Meu Deus do céu. Você não viu isso, Pedro? Você não tinha visto? É uma coisa que... Eu li ontem à noite isso daí. Que já tá... Tem gente falando que já tá acontecendo. O artigo que eu li diz que tá pra acontecer. Já deve estar acontecendo não formalmente aí. Que é um país muito grande, muitos lugares, enfim, não dá pra falar e não é. Mas é inevitável que aconteça. Se não aconteceu ainda, vai acontecer muito brevemente. E esse é o grande problema em pessoas falar, eu não me preocupo com esse vírus aí, porque eu não vou morrer, e se tiver que pegar, vai pegar mesmo. E aí acho que vem um segundo maior ponto. Como que se para? Como isso é exponencial, como chegar ao fim isso daí sem uma vacina? Que você não pode diminuir o P, você tem que diminuir o E. Mas o E nunca vai chegar a zero pra todo mundo. Não é que você vai falar pro mundo... Se isola! Você vai se isolar, todo mundo vai se isolar completamente. Mas... Se você férias coletiva o jeito de acabar com ele, todo mundo infectado. Sim. Mas em que escala de tempo? Entendi. É justamente o ponto que eu falei no começo dos especialistas falando de questão de mitigar. Sim. Para poder controlar, inclusive, a parte da estrutura pública.
E é isso que eu acho que é pouco intuitivo, porque é matemático, e matemática não é nada intuitivo se a gente sabe de alguma coisa. Isso eu concordo com isso. O problema não é a taxa de fatalidade, não é a taxa de contagiabilidade e quantas pessoas estão pegando ao mesmo tempo. E outra Então, se você puder diminuir sua exposição de 300 pessoas para 30, provavelmente essas 30 vão pegar de um jeito ou de outro. Sim. O que vai passar para as outras 30, que vai passar para as outras 30, e no fim do dia, se tiver que ser, se for antes da vacina, vai ser, todo mundo vai estar infectado. Mas em vez de em um mês ou 2 semanas, como está acontecendo na Itália, se for em 6 meses, o número de mortes tende a ser menor, porque em 6 meses você consegue espalhar a distribuição. Consegue tratar mais gente também. Exato. Agora chega lá 1 milhão de pessoas graves. Só. Aí vai ter que fazer a escolha quem vai morrer. Chegamos nesse cenário, quem vai morrer. Os médicos fazendo essas decisões, as próprias famílias. Que não, acho que não é um cenário que ninguém quer chegar. Eu imagino a pessoa falar, não tem pra você, meu amigo, me desculpa. Meu Deus do céu. Então, aí, cara, eu acho que eu tô chovendo numa olhada aqui, mas, assim, o que eu tenho escutado no trabalho, em conversas aí, em outros ambientes, é sempre... Abobrinha. Se tiver que pegar, vai pegar, e não é pior do que a dengue, ou pior do que a gripe comum. Isso daí não é só você, não. Eu escutei muito disso também. Então, a resposta aqui para nossos ouvintes, sim, é pior. Sim, pode ficar muito pior. Se puder, não se expor a pessoas. Você não tá fazendo um bem só para você ou familiares, mas é pro país como um todo. E outra, se chegar a acontecer de ter todo mundo trabalhar home office ou ter que parar lugar aí, não der pra trabalhar, não vai achar que você tá de férias e ir pra praia, tá ligado? É verdade. Não vai festejar, não é feriado, decreta feriado, né, por 7 dias, vai todo por férias. Então, exposição a outras pessoas. Pode tirar férias, no topo de uma montanha sozinha. Mas não paga nem pedágio. Já com sem parar, consegue só descer lá na montanha isolado, tudo bem. Mas acho que essa é uma mensagem importante. Evite, sim, o máximo de contato possível com outras pessoas. Não faça igual nós três, que já estamos aqui de manhã dentro de uma sala. Tivemos nossa exposição semanal a diversas pessoas. Se eu ficar doente, só pode ter vindo de um de vocês dois. Já fica aí, então, recado. Sai de casa. Faça o que a gente fala, não o que a gente faz. Não, é que tem que gravar, prioridade. Tem lugares que o vírus nem chegou ainda, né? Então tem que medir também. Vão quarentena na cidade que tem 0 casos suspeitos. São curiosos, eu trabalho com comércio exterior, então direto tem pessoal que vem de fora pra lá pro escritório. Nós vamos lá te visitar, se não rolar o Veja Bem Mais especial, vocês sabem porque o Pedro tá internado. Não, mas dissemine essa mensagem aí. Se tiver numa cidade, no estado, a situação tá se agravando, haja proativamente. Não espera a ordem de ninguém pra ficar em casa, já fica o máximo possível. Teve um bom exemplo disso que eu vi, que era um youtuber que ele tava nos Estados Unidos, ele voltou pro Brasil, acho que uns 5 dias, um negócio assim. E ele tava num lugar que depois teve pessoas que estavam nesse mesmo local que demonstraram que estavam com vírus e tal. Sim. E antes dele, quando ele tava voltando pro Brasil, eu já tinha noção disso, eu já tava sabendo disso. Então ele falou que ele não tá saindo de casa, ainda está nesses 14 dias de incubação, então ele falou que ele não sai assim pra lugares cheios e tal. Os pais dele, ele falou que ele não tá tocando nos pais dele, não cumprimenta os pais dele. Mas essa questão é uma boa brecha. Essa questão de tocar, lavar as mãos aí. Vamos falar real aqui. Vamos falar real aqui. A sua máscara. Essa máscara. A máscara acho que já foi bem disseminado que profissionais da saúde devem usar. O resto, principalmente se for de cirurgia, tá se iludindo. Tem que ser aquela N5 para qualquer tipo de efeito, mas ainda assim é temporário. E ainda assim tem, por exemplo, eu que tenho barba. Fudeu. Tem as suas Mas variáveis. Enfim, a sua mãozinha que você vê na Globo todo dia de manhã lá, lave as mãos e tudo mais. Segundo esse cara que escreveu o livro aí, eu vi entrevista e, bom, segundo a evidência também dos países como asiáticos que nem cumprimentam tocando um outro. Eu nunca vi uma epidemia que parou porque lavaram a mão, né? Então vamos lá. Tem que lavar a mão sim, lógico, que diminui as chances, outros micróbios. Higiênico também, você vai... Por favor, né? Mas pensar que você pode ir pro bar e lavando a mão a hora que chegar e a hora que sair... Vai resolver, meu amigo? Vai resolver, Lembre-se que é uma doença transmitida por via respiratória. Foco no respiratória. Então, se você compartilhar do mesmo ar que uma pessoa infectada, do mesmo ar, a probabilidade é que você está infectado.
Não é à toa que nos Estados Unidos, por exemplo, você vê várias histórias de pessoas que deram carona para pessoas que estavam passando mal e obviamente não tocaram, manteram a distância, mas só porque estavam no mesmo carro, respiraram no mesmo ar. Sim. E já Mas era. era com o ar fechado, ar-condicionado ligado. Já era. O escritório também tem essa mesma... o escritório é grande, né? Não estamos... As empresas falam, não se cumprimenta, tá bom, mas deixa todo mundo no escritório lá. Tem reunião, é todo fechado, mundo... com o ar, o mesmo ar ali o dia inteiro. Então, a questão é evitar espaços... tipo esse que a gente tá gravando. Pequenos. Não, mas principalmente pessoas suspeitas. Não, assim. Lógico. Você é suspeito. Você, mas... Só o William que eu não suspeito. Eu sou o único que não suspeito. Se eu ficar doente, eu já sei de quem foi. Não sei, se o William comeu uma sopa aí de algum animal silvestre aqui. Aqui na casa do William parece que tem uns morcegos tomando uma sopa de morcego aí. É certeza que tem. Mas enfim. Respiração, evitar contato, proximidade, mais do que contato. Lava a mão, sim, passa álcool gel, faz tudo o que tem que fazer pra dormir mais tranquilo. Mas lembre-se que é o ar que é o problema. O cara usa a mesma máscara por 5 dias, né? Acha que... E as máscaras todo mundo já sabe, né? Mas... Eu vi um bagulho que... acho que não era no Brasil, não sei onde que é. Que... profissionais mesmo que usam essa máscara, tatuador, dentista, não estavam conseguindo comprar a porra da máscara porque sim. todo mundo tá comprando. Comprou os bagulho. Será que não funciona pra nada? Tem gente... Não, também não seja tão absolutista. Funciona assim. Não protege, não vai proteger. Não protege 100%. Não protege, E dependendo da circunstância, a maneira que você usa, não protege nada realmente. Mas a prioridade deveria ser para os provedores de serviço, principalmente os médicos, né? Acho que os ouvintes do Veja Bem, do Veja Bem Mais ainda, né? Acho que não precisam escutar isso. Esse é o problema, não dá para separar a população, não dá para destruir. Então, o próprio efeito... sabe, você quer ver como é engraçado? Eu tava vendo, tipo assim... No meu trabalho fica a televisão lá, né? Tipo, vai ficar passando matéria, fica lá na Globo News, aí aparecem as perguntas do pessoal, né? Da população. Sim. Você vê que, por mais que seja divulgado o negócio, parece que tem coisa que não... Isso quando você vê, né, nos grupos aí do WhatsApp da vida. Ou mesmo no Face, que você vê essas notícias, pessoas, cocaína cura coronavírus. Ir na sauna cura coronavírus, porque é o ar quente. Tava vendo. Vamos lá, ouvintes. Pra vocês precisam mandar esse episódio pra algum familiar ou amigo. Não. Nada dessas... Chá de fita cura. Nada dessas muambas aí cura. Consulte os experts. Uma coisa que eu tava assistindo... Ontem, inclusive, pra gente vendo um pouco do episódio do Coronga, que tem o Átila. Acho que a galera que acompanha os podcasts deve conhecer ele. Eu falei, Átila, Átila. Ele não tem um podcast, mas ele participa de vários. Aí ele é biólogo e ele é especialista, principalmente na área de vírus. Ele abriu o canal recentemente, ele tá falando bastante sobre o corona, sobre como tá funcionando. Sempre que tem atualizações, ele tá falando lá. E ele abriu para as pessoas fazerem perguntas, né? E realmente eram umas coisas. Uma das mais absurdas que eu vi, a galera achando que se você não tiver álcool em gel, você podia usar vinagre. Ele falou... ou vinagre de cozinha que a gente usa, não, mas um vinagre não sei o que lá. Tem que ser 60% ou mais de álcool. O álcool tem que ser 100%. Não vamos entrar nesses detalhismos aí, porque senão vira um episódio... vira menos. Vai virar menos mesmo. E vira um episódio infinito. Um dos sites mais confiáveis que eu posso deixar nas referências pra vocês checarem é a OMS. Mas que a OMS, ela dá fatos, né? Ela não fala assim, mito, verdade, não Mythbuster. Agora tem um site chamado Snopes.com, que ele é conhecido por, quando tem meme, coisas assim, virais de internet, mais do que de vírus mesmo, eles fazer um Mythbuster, assim. Eles pegam os experts e falam, verdade e mentira. Então esse site aí, eles têm até uma aba para coronavírus. E tudo que é meme, tudo que é coisa que fica muito popular na internet, eles colocam lá verdade ou mentira. E dão uma fonte confiável do porquê que é aquele... a categoria que eles estão colocando de verdade ou mentira. Então, se alguém tem uma curiosidade aí, se vitamina de banana com manga... eu vi um camisinha evita corona. Você colocar na cara inteira... Você respirar só dentro da camisinha. Olha, meu amigo. Eu acho que você morre antes, aí evita. Você vai morrer antes de pegar o corona. Você vai evitar capaz de outras coisas, mas não o corona. Vai evitar continuar vivendo. Não vai espalhar. Vocês usem esse site aí, não sejam negligentes, não sejam como aquele cara... Eu não gosto de insultar ninguém aqui, mas aquele cara da NBA nos Estados Unidos é um idiota. Nossa senhora. Pra quem não viu o vídeo ainda, link nas referências. Cara, não faz nada. Vergonha alheia.
Pra quem não sabe, o jogador da NBA lá, jovem, saudável, falando que tava preocupado, levando a brincadeira, começou a tocar os microfones lá da entrevista que ele tava dando, os outros colegas. Passar a mão na cara dos amigos. Isso. E aí, como diz aquela musiquinha do Mamute, o que aconteceu? O melhor disso é que foi que no espaço de 1 hora depois que ele fez essas coisas, não foi 1, 2 horas ele recebeu. Não lembro as horas. Mas foi uma coisa de no outro dia a NBA inteira tava cancelada. Ou então. Todo o campeonato tava cancelado. O cara que brincou, achou que não é sério, que não pensou nada nos outros. Parece um episódio de sitcom, né? Então, engraçadão ali, ó. Não seja essa pessoa, por favor. Se conhecer alguém que recomenda esse episódio, use de outros meios. Bom, aproveitando que a gente falou um pouco já disso daí, esse negócio de lavar a mão, quais são as medidas realmente eficazes contra o coronavírus, no caso? Além de não respirar o ar de outras pessoas infectadas. Essas coisas que a gente já falou aí. Se sentir doente, ficar em casa, nem pro médico. Você chega lá no UPA, no coisa pública, né? Você vai no UPA, tá lotado, você tá... lá no meio do... Fica em casa, chama o médico da maneira que puder, se for grave o caso, mas enfim, além disso daí que todo mundo sabe, que tá repetindo na mídia aí várias vezes. Vamos falar da vacina. Porque a vacina não vai aparecer nos próximos 6 meses. Eu vi até uma entrevista, não sei o equivalente do cargo, mas era não sei se é secretário de saúde, como é que chama dos Estados Unidos. Não sei qual que é o cargo equivalente. É o cirurgião-chefe. Eu vi uma entrevista, ele tava fazendo depoimento e tal, ele falou, olha, já tá em processo, estão buscando e tal, mas... Qualquer pessoa que falar, acho que foi um prazo de 1 ano, se eu não me engano, falou. Qualquer coisa, menos prazo de 1 ano é balela. Sim. Não tem como. Tipo, a pessoa vai estar adiantando parte do processo de teste, etc. E não tem. Inclusive, eu assisti, acho que uns 2 filmes esses últimos dias de pandemia. E é engraçado que os 2 filmes acabam da mesma forma. É a mesma forma. É uma pessoa que descobre a cura, mas tem que fazer os testes corretos pra saber, etc, até poder testar em humano. Só que tem que acabar o filme, né? Então o que ela faz, ela testa nela mesmo. Então se você assistiu Contágio aí, acho que é assim que vai acabar. Porque o engraçado de testar em uma pessoa só, de uma faixa etária, uma cidade, é que normalmente não é que funciona pra ela, funciona pra todo mundo. Sim. Mas acho que uma analogia que eu vi muito boa disso daí é que o processo de uma vacina é como um processo de plantação. Não é porque você está plantando mais sementes de alguma coisa que você vai colher em metade do tempo. Tem o seu ciclo. Você plantar milho, por exemplo, você plantar 10 hectares, quando normalmente você planta 1 hectare, que você vai colher em 2 meses. Vai crescer na mesma velocidade de tempo. Demora, tem assim... A probabilidade de você ter um milho bom é maior. Então é bem provável que vacina, sim, teremos aí, depois de tudo. Porque tem muita gente tentando de várias maneiras, então, por chances matemáticas, algo bom vai surgir. Mas a colheita leva 7 ou 8 meses, no caso de vacina. Não é que assim, sempre pode acelerar, né? Você pode acelerar os testes, pode injetar dinheiro. Até pela quantidade de recursos que estão colocando então, nisso. Assim, é difícil estimar exatamente 1 ano, exatamente 8 meses. Mas no geral, para que você tenha tempo de avaliar, até se não teve consequências, 1 mês depois que você tomou a vacina, teve consequência? Só tem uma maneira de descobrir isso aí, né? E 6 meses depois que você tomou a vacina, teve alguma consequência? Para responder essas perguntas, a resposta está na própria pergunta. Então, essa questão da vacina aí, realmente vai demorar. Seja pé no chão. Qualquer coisa anunciando aí 2 meses, ou vacina foi descoberta, ou igual tava noticiando falando que... Eu vi o pessoal falando que Cuba já tinha vacina. Meu Deus do céu. Cuba. Vamos lá. A vacina pro corona especificamente, não, é balela, provavelmente, que você está escutando aí, a menos que seja uma coisa milagrosa, assim, que não aconteceu no resto da história humana. Vai acontecendo agora, mas a vacina para gripe normal ajuda a diminuir, mitigar os sintomas. Tanto que, inclusive, acho que agora, no final do mês agora de março, para começo de abril, que quando vem a nova vacina, porque eles atualizam a temporada, sim. E eu vi o pessoal falando, tipo, você tá com medo porque os sintomas são parecidos, pelo menos no começo ali. Então, cara, toma vacina agora, de gripe agora que vai vir, e
gripe você não vai pegar. Então, se você pegar alguma coisa, você já... Não é que não pega, né? Você diminui. A vacina da gripe normal é uma das vacinas mais inefetivas que existem. Todo ano tem que atualizar essa merda. Todo ano você tem que ir lá e... Todo ano eu fico gripado uma vez. Eu não também, tomo. porque eu nunca tomo. Mas mesmo que tomasse, ela só funciona entre 30% e 60% das vezes. Então. Depende muito da temporada, porque o vírus muta. A gente tá falando, muta. As únicas certezas que eu tenho na vida é que eu vou ficar gripado, vou morrer e vou ficar gripado uma vez ao ano. Eu, por sorte, nem a última vez eu fiquei gripado. A última vez que eu tomei vacina, tinha 19 anos. Mas assim, aí vem outro mito. Você tomar vacina, continua sendo infectuoso. Tem aquela coisa de exposição de novo. Não é que você tomou, que você pode sair pra bar aí, abraçando as pessoas. NBA da vida. Mesmo que for idoso, tomar vacina não significa nada. Você tá no grupo de risco ainda e a vacina funciona, quando funciona bem, 60% das vezes. O que em mega escala já é muito bom, mas individualmente não tá se garantindo nada. Então tem que se isolar o máximo possível, sim. Como que é o termo? Distância social, né? Distância social. Tem que tomar distância social. Quem já não gosta de contato humano, aproveita essa época pra ficar isolado. Vai escutar mais podcasts. Ler livros, escutar podcast. Principalmente podcast. Foca no podcast. Recomenda para as pessoas que estão em casa também não conhecem o universo dos podcasts. Vamos mudar pro São Paulo. É verdade, esse episódio vão viralizar ele. Então nos grupos... Olha só. Não foi nem intencional. Coloca aí no grupo de WhatsApp da família que tá preocupado com corona. Calma, gente, aqui, ó. Isso, e fala pra ouvir a parte que as pessoas precisam ouvir, como aquela de não é a mesma coisa que o gripe comum. E a questão não é se vai atingir você, as pessoas que estão ao seu redor, nem diretamente, o avô, a avó, mas sim pessoas da comunidade que estão ali. Mas voltando ao tema da gripe. Quer dizer, da gripe não, da vacina. A vacina, como eu disse, vai levar aí... Os experts, 1 ano, alguns dizem até 2, vai demorar um pouco. Mas outra coisa que pega bastante, por que já não tem uma? É porque multa e ninguém sabe. E por que o mercado privado não investe mais nisso? Tem uma curiosidade boa aí que é na gripe suína. Muita gente investiu muito dinheiro em fazer a gripe. Quer dizer, em fazer o chapéu de alumínio. Nossa, já botou lei, né? Essas conspirações. Essa é a próxima pergunta. Para quem está interessado, acompanha aí. Mas para quem faz a vacina, investiram muito dinheiro em fazer a vacina e demorou o tempo que tinha que demorar, que foi, se não me engano, 2 anos a primeira vacina ficou pronta. E o que aconteceu 2 anos depois? Acabou. Já não estava em níveis estratosféricos, o nível de contágio estava menor. E teve instituições aí que tentou processar o OMS por fazer eles investirem tanto dinheiro em algo que não teve retorno. Eu vi, foi que o pessoal... xingou, porque falou, não era tudo isso, vocês falaram que era pandemia. Xingou. Final... Não sei se xingou, descreve bem o que eles fizeram. Mas teve empresas aí que processaram a OMS por ter dado a certeza de que era um investimento com retorno. E 2 meses depois, quer dizer, 2 anos depois, ninguém queria, gastou tudo aquilo, então o incentivo do setor privado tem esse dilema grande aí, que é um problemaço e até pode ser tópico de outro episódio eventualmente, mas como você cria incentivos para o setor privado fazer isso, ou como você coloca dinheiro, ou tira dinheiro do governo, melhor dito, para investir em algo que é potencial, quando tem tantos problemas aí mais tangíveis e emergenciais em qualquer momento, em qualquer governo. Desse ponto que o pessoal faz esse tipo de alegação é que, tipo assim, na cabeça da grande parte da população, a gente falou brincando assim, mas... mas enfim, em relação ao próprio incentivo por parte do setor privado, o pessoal não entende isso quando é porque não é muito divulgado também, né? Igual em relação a esse próprio H1N1 mesmo, as pessoas têm ideia, até no episódio quando a gente falou da indústria farmacêutica, a quantidade de mitos em volta desse tipo de cenário, né? O pessoal não entende que investimento tem dinheiro no negócio, de gastos, não só dinheiro, mas de tempo, entendeu? Não tem um apego a esses fatores. Recursos. E não é só um bilionário lá com o dinheiro no bolso. Tá falando de toda uma equipe que está trabalhando em uma coisa que não podia estar trabalhando em 1 milhão de outras coisas. E se essa coisa não der certo, vai perder aquele emprego, aquela empresa vai falir, e tudo que eles podiam ter feito e podiam fazer ainda no futuro, acaba ali. O pessoal não entende que é como se fosse um efeito do castelo de cartas mesmo. Você derrubou, filho. E não tem obrigação de ninguém. Por que o Bill Gates, o Jeff Bezos vão ganhar dinheiro? Tem até um dilema moral aí. Porque ele tem dinheiro. Tá, mas e daí? Você não pode ajudar de nenhuma forma? E tem que lembrar de novo. Tem essa questão aí de, digamos, mais sementes aí. Mas o processo leva o mesmo tempo. Leva o mesmo tempo. Então não é que o Jeff Bezos vai falar, tô toda a minha fortuna aqui e amanhã tem a vacina. Não. E assim, em termos mais...
Ajuda, claro. Você ter 2 pessoas pesquisando em vez de uma, claro. Sim. Mas isso não muda ainda a velocidade é a mesma. Em termos mais, assim, contextualizado, em termos de população. É um problema governamental, mais do que do setor privado. O setor privado, que é um retorno, às vezes pode até ter... Não, a gente quer ajudar a salvar pessoas. Essa é a nossa missão, valores, whatever. Mas tem que viver, né, meu amigo? Mas o trabalho número 1 de qualquer governo, o que é? É cuidar dessas pessoas, as pessoas que pagam imposto, estão elegendo os líderes. Então, tem toda uma discussão por trás aí, mas acho que entrar nessa redemoinho aí de o setor privado podia fazer mais. Na verdade, eu acho que até poderia fazer mais, mas também existe... com quais incentivos? Com quais incentivos. Com qual resultado? Que hoje e tem outra também muito barreira, né, nesse tipo de coisa, pra tomar esse tipo de ação. Não é tipo assim, a empresa fala, vou fazer uma vacina e sair aplicando nos outros. Não. Mas por quê? Porque qualquer medicamento é aprovado pelo governo. Exato. Como que eles vão fazer mais quando o próprio governo é a primeira trava? E tem que ser. Porque se uma empresa fazer uma vacina que não dá muito certo e falar, um negócio Polishop lá, você vai curar em 5 dias. E mata metade da população. De quem que é a culpa? É da empresa que foi ambiciosa demais ou do governo que não tinha nenhum sistema para evitar que isso acontecesse? Quando o trabalho do governo de novo... Ou da própria pessoa que aceitou tomar. Olha o dilema aí. Você chega nas questões aí... de escolha. Mas, em primeira instância, o governo é quem tá ali com dinheiro de imposto e pessoas eleitas para evitar que isso aconteça. Sim, perfeito. Então, acho que isso daí fecha essa questão da vacina. É uma solução, sim, mas vai demorar. Pé no chão, meu quando chegar, talvez já tenha passado a onda já. Né? Quando chegar, você vai estar gripado, normal. E outra coisa também é que pega todas as pessoas que pegarem o corona e se recuperarem, elas vão ter imunidade. Já tem. Eu acho que o primeiro caso confirmado no Brasil, a pessoa já se recuperou. Então, ainda não está claro se a pessoa pode ser infectada de novo. Parece que teve um caso na China, mas é assim. Pode ser um caso só de 100 mil. Mas, como eu falei lá da gripe espanhola, a razão que em 2009 não teve o efeito que teve lá em 1918 é que foi passado aí a cicatriz do assunto. Então, esse corona vai ficar cicatriz por bastante tempo. A menos que surja um corona 3.0. Eu ia pra fechar tudo, ou... Todo mundo ou vai passar mesmo tranquilo, ou vai sofrer uma mutação e matar todo mundo. Matar todo mundo é difícil. É difícil, mas pode ter uma mutação 3.0 aí. Pode ter. Quer dizer, pode ter. Provavelmente vai ter. Essa coisa da mutação, eu falou que, eu ouvi dizer que pra agora, ele vai sofrer pequenas mutações, mas para ele sofrer mutações fortes o bastante, provavelmente... Não, vai cair no que o César falou anteriormente, lá do prazo do vírus, se adaptar e etc. Esse tipo de corona, às vezes, pode ser mas a própria H1N1 tem várias variações, H7N5, H73, não sei o quê, que já tem muitos animais. Lembra da aviária? Sim. Teve da aviária também. É o H1N1, não é? Não, acho que esse é o suíno, H1N1 é o suíno. Mas tem que entender aqui até um bom ponto pra falar, é culpa da China tudo isso daí. Eu acho que só deram azar, pra ser sincero. Não, mas também tem uma questão de... A gente falou aqui, muitos animais de diferentes espécies juntos, que já tem comumente esses vírus, só precisa dessas mutações ocorrendo aí, e de 10 bilhões uma acerta, um jackpot, acerta na mira. O que acontece na China é diferente, por exemplo, da Índia, que tem muita pessoa, mas tem menos frango, tem menos gado, tem menos consumo de carne no geral. A China é o lugar mais provável para esse tipo de coisa acontecer. Não é à toa que SARS começou lá, não é à toa que esse corona saiu de lá, não é à toa que aquele MERS também foi para lá depois de ter começado no Oriente Médio. A própria gripe espanhola, morcego, macaco, porco, ave, tudo junto. A peste negra veio de lá, a gripe espanhola possivelmente veio de lá também. Os Estados Unidos é um candidato, mas não está descartado que foi a China, porque aí não é um momento de falar chineses. É só entender que eles estão numa área de densidade populacional muito grande, mas não só populacional, mas não só de pessoas, populacional de animais também. Então você tem todos os ingredientes aí. Você coloca tudo no caldeirão. Pessoa, animais, cultura de comer coisas estranhas, exóticas. Cara, é aí que você tem a chance. Então não é que é uma certeza, não é que eles são imorais por ter essa cultura e por ter essa densidade demográfica. É tipo ele jogar a roleta russa com todas as balas de tambor. Essa chance. Todos os ingredientes. Podia
Podia ser melhor, mais consciente o governo chinês de evitar ter medidas higiênicas, etc. Mas isso Podia. outra ponta. Mas se é difícil você controlar, aqui no Brasil, 200 milhões de pessoas, Imagina na China, quase 2 bilhões de pessoas lá. Para 10 vezes o número de animais, 20 vezes. Como você controla isso? E isso, olha que o governo lá é comunista, hein? Os caras é tudo, né? Quer controlar tudo. Se tem uma maneira efetiva de controlar algo, mas é de forma autoritária. E nem assim eles conseguem. Então, assim, é uma certeza matemática. Aí a gente volta para matemática. Você tá todas as probabilidades ali, todos os ingredientes. A questão não é ser, é quando. E é confortante, né? Matar os chineses vai solucionar o problema? Se evitar chinês, ser racista contra chinês vai evitar alguma coisa? Não, absolutamente funciona, não. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Absolutamente. Entrar nesses cenários aí. Mas o engraçado é que a razão de que sabemos do corona no tempo que sabemos, você sabe que foi um médico chinês lá, né? Que saiu o vídeo, que vazou. Que até morreu eventualmente. Sim, então. E quem garante que não seja um cientista chinês ou a própria China que consiga, pelo tempo que já tem com a doença, desenvolver a primeira vacina que realmente seria mais interessante para eles também, né? Considerando o fato que de todo esse histórico e essas possibilidades, talvez sirva como uma experiência para se preparar. Então, eles têm um maior incentivo. E aí tem a possibilidade que eles chamam de vacina universal, que é de você fazer algo que se adapte geneticamente à mutação que seja. Está em vias bem preliminares, por assim dizer, mas é teoricamente possível. Você consegue, principalmente com a inteligência artificial hoje, simular vários tipos de mutações. E dessas bilhões e bilhões de simulações, você chega nas mais prováveis de afetar humanos e aí já começa a desenvolver a partir dessa simulação algo que possa pelo menos mitigar os sintomas ou a severidade do vírus. Uma vacina para nunca mais ficar doente. Isso tá assim, acho que eu diria não é décadas, é séculos isso acontecer. Mas, como a gente também sabe, pode ser que os avanços tecnológicos aí, como a inteligência artificial, como eu falei, também tenham exponencialmente melhore a chance disso acontecer antes do que depois. Sem dúvida. Mas falando em China, acho que é hora de falar de conspiração. Esse pra mim é... Bom, César, aproveitando essa sua deixa aí, agora que a gente já falou de tudo que é mais importante aí, vamos falar do que menos importa, mas ainda assim, né, meio que tem que falar. Então vamos falar agora dessas teorias da conspiração que, falando que são armas biológicas feitas pelos chineses e não sei o que, e a coisa do governo, e o vírus foi criado. Ou a própria tomar sopa de morcego, pra mim, é difícil. Eu entendo que é possível, faz sentido. Não, sim. Mas... Acho que o mais aceitável que eu vi é que tem o mercado lá. O mercado de peixes na região. E, sim, pode ter sido do morcego, pode ter sido da cobra, pode ter sido de... Não, mas que veio da China ninguém duvida. Sim, sim. Agora, intencionalmente, é a questão que alguns aí se colocam. Eu acho que entra até numa questão de necessidade de validação. Então, realmente... Podemos fazer, acho que a gente falou de mitos, né? Aquele VB Mitos, para quem é o link nas referências. Para dar sentido, a pessoa tem que encontrar um sentido. Tem gente que não aceita o absurdo do caminho. Olha o existencialismo. Niilismo aí. Acho que as conspirações são uma narrativa com muito significado, te faz sentir mais esperto por saber algo que as outras pessoas estão sendo enganadas. Ninguém vê isso. Os inocentes, os terraplanistas da vida. Mas ainda eu não entendo porque tem Mas vamos falar aqui em evidência. Vamos falar em evidência. Não só que pessoas que tendem a acreditar em conspiração precisam de um certo estudo. Mas o porquê que essa conspiração em particular é pouco provável. A primeira coisa, disparada, é que é um vírus, e segundo aqui eu não estou falando só a minha opinião, não. Estou refraseando o que eu escutei desse expert aí que, de novo, escreveu livro, previu muitas coisas aí, trabalhou com o próprio governo americano, com o governo europeu, com o governo chinês em muitas ocasiões. E o que ele diz? Por que não é? Porque é muito bom, funciona muito bem. Falando, não estamos nem perto da tecnologia de fazer algo que possa se adaptar com esse nível essa velocidade, que seja tão contagioso, que pode ser usado como arma biológica e tem um medo aí internacional de usar coisas que já existem. Você pegar lá o sarampo, pegar o próprio ebola, né? Ebola e algo que já existe lá e infectar pessoas propositalmente.
Mas esse de desenvolver... Mas são isso, né? Eles pegam vírus, coisas que já existem. Agora, desenvolver algo e falar, vamos modificar isso aqui pra ser a gripe comum, só que um pouquinho mais forte. Né? Vou apertar mais aqui no teclado. E eu vi alguém falando que mesmo que alguém pudesse, né, pegasse e adaptasse o vírus ou criasse algo, no vírus você ia poder ver que aquilo... Que alguma coisa ali no DNA tipo dele, entre aspas, foi modificado, não é original, sabe? Porque ele não vai sofrer essa mutação que... ele, de novo, era conhecido já em animais. Sim, exato, era algo que já existia. Que era do... Não sei como. Então, é isso que eu ia falar, ele já tinha... Não é que... Pingolinho. Não é que ele já... Esse vírus. Eu vi. Pingolino? Acho que é pingolinho. É pingolino. É tipo meu Deus. Uma ave? Tatu, não? É tipo um tatu. Tatu, não sei qual que é, não. Não vi isso, não. Agora a galera achando que era isso. Que provavelmente... O pior é que eu vi que a variação do vírus desse bicho aí é bem similar com o que a gente tá tendo agora. Então é mais provável que a gente tenha passado pro animal do que dele realmente ter. Não, acho que não. Não pode ser. Quer dizer, pode ser. Sim. Eu vi que era muito similar. Não, mas se comparado, por exemplo, com o morcego. Não, mas aí que tá, lembra aquele ponto que eu falei? De que normalmente um pato ele vai ter as coroas lá, os receptores adaptados pro pato. Mas a hora que o pato, por alguma razão, é comido por um porco, comido por ou, sei lá, tem um morcego infectando ali a carne podre do pato, a hora que mescla algo que tem um vírus que tem a genética mais parecida à nossa, e aí que começam as mutações. Vamos pegar o porco está comendo o pato. E o porco tem esses receptores muito mais parecidos ao nosso do que o pato. Sim. Então o que o vírus faz, ele se adapta ao porco. Só que como o porco é muito parecido com a gente, mais uma ou duas mutações, para simplificar, já está pronto para humano. Então esse pingolim aí, acho que provavelmente foi essa direção. Acho que passou, acho que o principal era o morcego, não era? Acho que é. Era um morcego para esse animal, e esse animal que tem os receptores mais parecidos com os humanos foi para humano. Mas, de novo, é especulação aqui. Mas a direção da mutação é sempre essa. Tem links nas referências para entender isso melhor em mais detalhes. Então você acabou com... Eu preferia da teoria lá. Mas aí... Arma. Morcego? Mas aí, enfim, se você quer falar em teoria, nada impede de já conhecer esse vírus e falar, agora sim, vamos disseminar. O que eu tô falando aqui é que não tem evidência de que foi algo modificado em laboratório. Sim. É o que já era conhecido em morcego e depois viram bem parecido aí nesse outro animal. E aí vem a outra teoria que não é comprovada e é pouco provável que seja verdade, que eles, sim, já tinham isso lá numa cápsula. Vamos liberar isso aqui. Ou talvez falha humana também. Mas entra num porém aí. Mas aí a gente tem duas grandes frases, ou maneiras de pensar, e que eu pessoalmente uso e fica pro ouvinte seu critério. Mas uma é a frase do David Hume, que para afirmações milagrosas, ele dizia, precisa de evidência milagrosa. Ou de asserções monumentais, precisa de evidências monumentais. Vamos colocar nesses termos. Então, foi o governo que infectou propositalmente. Tá bom. Cadê a evidência? Que é algo extremamente, digamos, é algo de muito peso. Cadê a evidência de peso para comprovar Cadê isso? o benefício para começar? Então, aí vem outra camada. Hoje não tem evidência nenhuma de que saiu de laboratório, de que o governo fez propositalmente. Até porque muitos governamentais foram afetados pelo vírus, tiveram familiares afetados. Então, a gente tem um pouco de elemento Disney aí também, né? Se pensar na China como vilão lá, rindo atrás dos planos malignos de ganhar dinheiro e conquistar o mundo e impedir a eleição do Trump, todas essas viagens aí de que estão numa mesa redonda rindo diabolicamente, olhando pro outro, né? Com mapa assim, ó, aqui. Isso pra mim é feito o filme Disney, ou Hollywood no geral, né? Que sempre tem o bom e o mal. Quando sabemos, o mundo é um pouco mais complexo que isso. Mas de todas formas, você tem esse filtro aí do David Hume. Cadê a evidência tão grandiosa como essa asserção que você está fazendo? E a segunda é a navalha de Ockham, que a gente já falou, acho que em algum episódio do Paradoxos, de Lógica, Falácias, a gente falou no BB Falácias. A navalha de Ockham é simplesmente um exercício mental de qual é a maior probabilidade de ter acontecido. Que for mais provável, como já diz o próprio termo, provavelmente o que aconteceu.
É mais provável que pessoas que foram abduzidas por alienígenas realmente foram abduzidas por alienígena ou que eles sofrem de alguma necessidade de atenção, algum delírio mental. E dado que isso se repete na história da humanidade... Eu quero acreditar. Fox Mulder do Arquivo X. Dado que sabemos de humanos suas predisposições a acreditar em histórias fantasiosas e chamar a atenção e se achar o dono da verdade, o que é mais provável? Alienígena realmente veio, sumiu e ninguém viu? Ou essa pessoa tá delirando? Alienígena veio e ele sumiu. Foi uma sonda nele e largou ele no meio do mato. Eu só não entendo porque os alienígenas usam sempre sonda na bunda das pessoas. Eu tenho com todos os buracos do corpo. Não é o cérebro o primeiro ponto que você quer estudar? Primeiro, ele chegou aqui. Pra que ele precisa enviar uma sonda em alguém? Seja por que orifício. Você pode chegar aqui... É por diversão, ele fala. É o hobby. Por necessidade narrativa de Hollywood. É por isso que chega aqui. Mas enfim, então... A navalha de Ockham diz que é mais provável, dado o que a gente entende de como se desenvolve o vírus ao longo de mutações aí de 10 anos, de chance e erro, de casos que já aconteceram com SARS, com MERS, com a gripe espanhola, com a gripe suína. Take your pick aí, a gripe suína mesmo, que foi lá, foi no México. O cara tava mexendo com um porco lá e ficou infectado. Será que aí foi o governo mexicano que queria dominar o mundo. Será que o porco ele tá fazendo com aquele porco? Não vamos especular. Teve interações com o porco e ficou infectado. Meu Deus do céu. Mas o ponto aí é... A navalha de Ockham é um bom exercício mental e faz mais sentido. Se é verdade ou não... Olha, pra ser sincero, se você vai perder tempo especulando com isso, eu posso ser sério, faz na sua casa pra você não propagar pras outras pessoas o vírus. Pensa só para com você. Pensa com você na sua casa, tem outras prioridades no momento. Já tem muita coisa ruim sem nada. Né? Eu vi um... Mas o ruim disso daí, sabe o que é? O que é inerente de quem dissemina teoria de conspiração? É porque eles acham que é verdade. Você quer que a verdade seja espalhada. Né? O que é a verdade se não um vírus também? De que todos têm que conhecer, senão vivemos numa ilusão, vivemos num mundo manipulado. Esse é o problema. Eventualmente vamos dedicar um episódio a isso. Inception, Pedro. Deixa você propaga da sua casa pelo Facebook, no Instagram, no Twitter. Acho que aí é tipo bullying. Você pode falar pro bullyingador parar de bullyingar, mas é muito mais efetivo você criar suas barreiras e... Dar um murro nele. Nada que um socão na boca não resolva. Ou ter dó dele, ou dela. Simplesmente saber que essa pessoa só quer atenção e é carente, dá um soco, né? É inseguro. É só um murrão na boca resolve se tiver enchendo o saco. Às vezes eu vi um pouquinho, eu vi acho que era um meme, alguma coisa assim. Você fala, no começo da década, no começo dos anos 2000, tinha nego clonando ovelha, descobrindo não sei o que, fazendo não sei o que. Você chega hoje em dia... Não, isso daí, esse meme funciona porque a internet... Eles dão contraste com essas coisas absurdas de hoje, tipo terraplanista, de galera antivacina. Mas a verdade é que sempre existiu. Sempre existiu. Sim, mas o problema é que agora tem a... Sempre existiu, porque sempre existiram histórias para explicar aquilo que você acredita. E quando você acredita que você acredita é mais verdade do que o outro acredita, é sua obrigação convencer ele da sua verdade. E assim o ciclo continua. Só que com corona agora. Aumenta, pior. Bom, então, falando em ciclo aí, aproveitando o que o César falou, como que a gente vai terminar? Melhor a gente não, né? Como que o Coronga vai... Coronga. Pra quem não entende, Coronga é uma piada interna. Não é interna, a galera zoa, chamou. Mas enfim, como que o Corona vai terminar aí? Se vai terminar. E se terminar, o que vem depois? Vai vir outra? Não, mas... acho que a gente vai se repetir um pouco. Vai terminar... Todo mundo infectado. Ou por meio de uma vacina que vai surgir em 1 ano, tá sendo bem otimista aí. Ou com a infecção chegando, saturando, que é a linha exponencial. Na realidade, como vocês viram no vídeo que eu estou usando como referência aqui, não existe linha exponencial infinita na realidade. Tudo tem o seu limite. Então essa provavelmente vai chegar ao seu... Aí a esperança é que demore 2 anos para isso acontecer. Aí tá de novo a importância de ficar em casa e tomar as medidas possíveis aí. Mas o interessante dessa curva exponencial, que também está nesse vídeo que estou referenciando, é que algo contraintuitivo é que para você saber quando você chegou no momento em que ela para de crescer e começa a diminuir, pensa aí naquela curva, na curva mesmo, chegando ali no momento do seu, como chama, ponto de inflexão. É que você, bom, para quem tem matemática aí, você tira a derivativa.
Mas uma maneira mais fácil de entender é o número de casos por dia. Por exemplo, hoje tivemos 25 casos e ontem tivemos 10 casos. Sim. Então, estamos seguindo essa projeção aí. 10 casos novos hoje, 20 amanhã, 50 amanhã. Enquanto tiver novos casos por dia maior do que do dia anterior, significa que a curva está ascendente ainda. A partir do momento que o número de casos for o mesmo do dia anterior, é possível que chegou na inflexão. Então, eu vi falando disso, inclusive em algumas regiões da China. Então, o próprio... Sim. Onde começou, como é que é o nome? Wuhan. Então, se hoje no Brasil teve 50 casos e amanhã no Brasil tem novos 50 casos, possivelmente chegou no ponto de inflexão. Mas assim, tem que tomar cuidado porque tem várias variáveis aí. A principal delas sendo, hoje os novos casos são mediante teste. E a gente sabe que os testes não são facilmente acessíveis, a pessoa tem que ir no hospital, demora um tempo. Então, tem que tomar isso com cuidado. A métrica mais confiável hoje é a mundial, e a gente está deixando o link para isso nas referências, que hoje está, se dividir o número de novos casos hoje, ou de ontem, dividido por antes de ontem, a divisão dá 1.15, que é aquela que eu usei para o nosso exercício matemático aqui. Então, à medida que isso for caindo, tá 1.15, vai para 1.10, vai para 1.05 que a gente fez, a coisa está ficando bem, bem melhor. Vai de 1 milhão, 100 milhões de pessoas em 2 meses para 400 mil. Só que o contraintuitivo aí é o seguinte. Se hoje tem 2 mil casos no Brasil e amanhã tem 2 mil casos no Brasil, ninguém vai achar que está melhorando a coisa. Só que tá. Que a questão aí é essa divisão, esse rate of change, essa velocidade de mudança aí. Então, no dia que, uma vez mais estável, que as coisas já estejam mais sistemáticas, todo mundo esteja fazendo teste, etc., se o Brasil tiver 200 novos casos hoje, e antes de ontem 200 novos casos, já é uma razão para suspirar um pouco no sentido de alívio. Falar, não é intuitivo, porque tá tendo 200 novos casos igual, não diminuiu nada do último dia, mas pode ser que vai diminuir a partir daí. Só que aí tem um porém também, que matematicamente, a partir do momento que chega na inflexão, para que realmente atinja a sua saturação, que comece a cair verdadeiramente, você tem o dobro do tempo para que isso aconteça. Ou seja, se em 10 dias... Se nos 60... O número de casos. É o número de casos. Se você tem 20 mil casos e tem 200 casos antes de ontem e 200 casos ontem, você chegou na inflexão. Então você tem 20 mil casos. Quando que vai começar a cair os casos? Quando você tiver 40 mil casos. Vai ter novos casos, só que em menor escala. Sim. Quando chegar em 40 mil, é o número de novos casos por dia, realmente vai zerar. É como se tivesse encontro, assim, né? Isso, você chega no limite. Então, o rate of change aí tá 1. Mesma coisa de antes de ontem para hoje, tá 1. Significa que o número de casos que você tem hoje vai dobrar. Então, tem 5 mil casos e chegou nesse 1 aí, significa que você vai ter 10 mil casos. Entendi. Aí os casos vão parar de acontecer. Matematicamente, lembrando que se complica aí com as medições, etc. Até porque a gente tá falando do que efetivamente está registrado, exato. né? Então aí, se você quer se assustar outros ou acompanhar mundialmente aí, você vai ver que na Itália, por exemplo, essa taxa aí tá bem longe do seu. No Brasil também, principalmente no começo, é que para as coisas de teste tem dia que é menos, tem dia que é mais, mas no geral dá para você trazer uma curva assim lindamente linear, se você colocar em escala algorítmica, que você vê o quão perto você tá de chegar no ponto de inflexão ou não. E uma vez que chegar, celebre que você só vai ter o dobro de casos. Então se tiver 1 milhão de casos, vão ser 2 milhões. Mas não vai se passar muito mais que isso. Reconfortante. Yes. Então podem olhar, esse já é um exercício meu pessoal, já ver essa taxa aí diariamente. Antes da gravação eu tava, né? Que eu comentei com vocês. Virou um dos meus hobbies. Umas 2, 3 vezes por dia eu vou lá falar. É engajante. Mas faça isso. Como que vai chegar nesse 1? Martelada 300 mil aqui. Fica em casa. Se o chefe não deixar ficar em casa, manda esse episódio pro chefe, manda os links pro chefe. Tosse na cara dele. Porque não é questão de... tem que ter uma pessoa infectada, o prefeito tem que falar alguma coisa. Dependendo da região, sim, porque pode ser exagerado. Mas se já vê essa curva aí de 20 novos casos hoje, e ontem foram 10, e amanhã é 50, prepare-se. Prepare-se que você está na ascensão exponencial só no começo. Então, evite ser sujeito de autoridade e comece a tomar prevenções particulares já.
e diminua esse E aí, esse E maiúsculo, pra baixar esse 1.15 aí para o mais próximo de 1 possível. Eu faço minha parte sempre que eu posso. Dependendo do Sai William. de casa. O William é o perfeito exemplo de contenção. O William é o paciente perfeito. O OMS ia amar que todo mundo fosse igual. Bom, acho que deu pra finalizar. Pra gente ter falado que ia ser bem curtinho, não foi tão curtinho assim. Deu quanto tempo? Assim como o próprio Corona, né? Então. Daqui a pouco passa, né? Mas daqui a pouco passa. Agora que vocês sabem que tem que chegar em 1 aí mundialmente. Mas foi um bom papo. Lembre dessa frase aqui. Nesse momento da gravação, hoje é que dia? Dia É verdade, 14, vamos fazer um comparativo. Vou fazer um comparativo. 14 de março de 2020. Tá parecendo, isso tá parecendo, sabe o quê? A introdução de um filme de epidemia. Um grupo de amigos reunidos falando, aparece a data 14 de março de Hoje, 2020. de manhã, às 7 horas da manhã, que foi a última vez que foi atualizado, tava 145.377 casos, certo? Isso. 5.429 mortos e 71.715 pessoas que se recuperaram. Certo? Vamos ver quando... Não precisa nem esperar muito tempo. Quando esse episódio lançar... Veja esse número aí, veja essa taxa. Veja no Brasil, se eu não me engano, tá com 151. Vai no wordmeter.com aí. Que você não tem internet aqui, né? Mas clica no link aí, vocês vão ver essas curvas que eu tô falando matemáticas aí. E é isso aí, vamos aproveitar para consumir conteúdo interessante, informar as pessoas. Coloca em quarentena aí, né? Isso, quarentena, a última... Viralizem o VB. Última curiosidade do episódio, tá? Eu li ontem que quarentena vem de um termo espanhol que significa 40 dias. Que eles usavam pros os navegantes que chegavam, mantinham nos barcos lá nos portos por 40 dias. Não, isso eu não sabia essa parte. Quarentena, eu imaginei que... Mas essa parte dos barcos eu não sabia, não. Dos barcos, eles mantinham nos barcos desde a Idade Média. 40 dias no barco. O que, curiosamente, no 2020, o que aconteceu com os cruzeiros aí? Evoluímos tanto. Só que não. O bom senso existe desde antes, agora a aplicação dele. Bom, é isso aí. Pra quem quer mais conteúdo, o arquivo do Veja Bem é extenso e temos muito mais episódios por vir aí. Aproveita esse tempo que você tá em casa. Isso. E não esquece, bom, vocês já sabem, WhatsApp, né? César, você quer falar a sua frase sempre? O WhatsApp, o número é? 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Minha frase sempre agora é: o pior está por vir. Pra você ter ideia, é o nome do nosso grupo pessoal de amigos, tá? Mudou para pior está por vir, 2020. É isso aí. Não querendo ser pessimista, mas consciente da realidade. Não estou sendo pessimista. E preparado para ela. É isso aí. Tem que ser realista. César já começou a estocar a comida dele, comprou uma arma. Claro. Encheu a casa de papel higiênico. Encheu a casa de papel higiênico. Tá certo. Bom, é isso aí, galera. Segue a gente nas redes sociais, etc. Não esquece de conferir. Padrinho.com. Então, pra finalizar. Isso aí, gente. Isso aí, galera. Se cuidem e namastê. Que aquele abraço já não pode. É. Não.